Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram muito, falando de quais livros utilizar para estudar mitologia. Aí eu pensei bem, conversei com algumas pessoas para ver as necessidades e trouxe aqui uma espécie de um método, um passo a passo, para você poder estudar não só a mitologia grega, mas qualquer mitologia que te interesse, ok? Fica comigo até o fim do vídeo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque vocês me pediram. Se vocês tiverem alguma indicação, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários ou então me mandar lá no Instagram, @renata.peluso, aí com as suas sugestões de tema. E muita gente me perguntou: Renata, como é que eu posso começar a estudar e tal? E eu fiquei matutando, né? Porque são muitos livros, eu já estudo o tema há muito tempo, e a gente fica pensando como fazer para ajudar as pessoas nesse desejo de conhecer mais de mitologia. E aí eu fui pensando que a gente tem alguns passos, né, para começar a montar o que a gente chama desse imaginário mítico. É você ter as imagens dos mitos dentro da sua cabeça, juntar histórias que façam sentido. Então, a gente precisa de uma preparação para depois a gente conseguir entrar na parte das interpretações e da simbologia. Então, eu dividi esse passo aqui, essa sugestão que eu vou dar para vocês, de tipos de livro mais, não só os livros, mas os tipos que você deve procurar dentro da mitologia que você quer estudar, ok? Então, primeiro que eu sugiro, você começa com os livros adaptados. São livros que contam as histórias míticas de forma mais romanceada, de uma forma mais leve, que vai conectando uma história com outra, que normalmente a gente encontra mais separada. São livros muito didáticos e, se bem escolhidos, são muito gostosos de ler. Então, eles vão te dando a descrição das histórias míticas. Com eles, ou logo depois, ou junto com eles, você pode ter alguns livros de consulta. Eu até pus a fotinho dele, que é esse aqui, um livro de consulta, onde você tem só a base da historinha, uma descrição sucinta de quem é aquele deus, qual é aquele personagem, aquele herói. Que isso ajuda a gente a entender melhor, né? Fazer uma leitura melhor do livro. Depois a gente vai ver as obras mesmo dos autores originais, e aí sim, depois disso, seria legal começar a entrar pesado nos livros de interpretação e dos mitólogos todos que existem. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, pensando na mitologia grega. E você pode procurar livros, né? Existem de praticamente todas as mitologias, né? Hoje em dia é um tema muito em moda também, e você tem várias adaptações para vários tipos de mitologia. Um que eu sempre indico muito, do professor Cláudio Moreno, esse livro chamado Troia. O que o Cláudio Moreno faz de uma forma, assim, eu considerei magistral, né? A escrita é muito boa, o tema é muito fluido. O que ele faz? Ele pega a história da Guerra de Troia desde lá de trás, né? Passa pelo julgamento do Paris, vai na história lá do casamento, da discórdia, vai para o julgamento de Paris, vai indo, passa pela Guerra de Troia e chega na finalização. O que ele faz? Ele não conta a história que Homero conta na Guerra de Troia, na Ilíada. Ele junta diversos mitos que você encontra soltos e monta uma narrativa. Então, quando você termina o livro, você tem várias histórias na sua cabeça e elas estão um pouco mais estruturadinhas, porque quando a gente vai nas obras mesmo, elas costumam ser mais cortadas, digamos assim. Então, é um exemplo de um livro que pega uma tradição, né, uma mitologia dentro da tradição grega, e transforma isso numa leitura mais romanceada, né? Eu confesso que realmente vale a pena. Um outro exemplo aí é o Manfredi. Eu li muito do Manfredi, A Vida de Alexandre o Grande, fabuloso, três volumes, né? A série Alexandros. Então, o que ele faz? Ele vai contar aqui a história da Odisseia, ele vai falar, né? Meu nome é ninguém, justamente referência a Ulisses e a história dele com o Cíclope,
né, na Odisseia, que é justamente quando Ulisses está voltando para casa. Então, ele é uma obra romanceada que vai juntando elementos que vão ajudando você a ter história na cabeça. Agora, o que acontece? Por que eu indico esse tipo de livro? Porque ele monta o seu imaginário. O que é isso? É ter imagens. Se alguém te conta uma história, você vai montando imagens na sua cabeça em relação àquilo que está sendo dito e absorve essas imagens. Depois, se alguém te conta uma história parecida, ou uma história que acontece antes ou depois daquela, você consegue juntar essas ideias e fica mais fácil de você entender o contexto e absorver, lembrar mesmo, tá? Então, por isso que eu indico livros nesse sentido, tem vários, né? Não li todos também, e tem muitos, então aconselho que você escolha com cuidado o livro. Só que muitas vezes também, eles não estão 100% comprometidos com a história original. Fazem algumas adaptações para o enredo ficar mais interessante. Filmes também fazem isso demais. Se você pega Troia, um filme com Brad Pitt, por exemplo, ele vai fazer a montagem dos eventos ali não exatamente na mesma ordem que está lá na obra escrita, na obra de Homero, mas fica melhor para a dinâmica ali que o diretor quis dar e tal, e o geralzão, se for preservado, né, os princípios, vale a pena para a gente ir montando, então, esse imaginário. Só que eles não têm esse compromisso com a obra em si, eles não estão... um filme ele não está refilmando necessariamente igual àquele livro, ele tem que fazer as adaptações. Então, para isso é importante que à medida que você vá lendo o livro, você já vá fazendo suas pesquisas, que são o que eu chamo dos livros de consulta. Então, aparece um deus ali na obra, aí você dá uma paradinha na leitura e vai num outro tipo de livro, que são os livros que contam as histórias, que contam quem é aquele Deus, que falam agora com uma proposta de ser uma fonte fidedigna da história original, que é mais ou menos também o que a gente tem aqui nesse tipo de livro. E aqui eu botei alguns, né, que falam as histórias da mitologia, os mitos, as mais belas histórias, e você vai ver que são histórias mais curtinhas do que esses livros que eu estou comentando. Ou então mesmo... Tem o livro de deuses e deusas, então ele conta a história do deus, aquele deus que aparece no romance que você está lendo, tipo esse aqui de Troia, aí você faz uma pesquisa, né? Você pode arriscar uma internet, um site confiável, porque tem muita doideira por aí também. E aí você vai ficando mais fidedigno ao original. E aqui é onde eu digo que a gente monta a nossa base mítica, a nossa base mitológica. Qual pode ser o próximo passo? Ler as obras. Então, eu li ali o Troia e eu li o Manfredi, aí eu posso pensar em encarar um Homero mesmo. Só que o que acontece, gente? As grandes obras da humanidade são escritas em verso, são poemas. A Ilíada e a Odisseia são poemas. A Eneida de Virgílio é um poema. O Inferno, a Divina Comédia de Dante é um poema. O Fausto de Goethe é poema. O Mahabharata indiano é poema. São obras muito densas. Além disso, a gente não está acostumado a ler poema, a gente não está acostumado a ler em verso. Exige mais atenção. Exige mais conhecimento da língua, senão você tem que ficar parando o tempo todo para ir no dicionário, pode perder a cadência, enfim. É uma leitura difícil, na minha opinião, tá? Principalmente porque a gente não é letrado, a gente não é estudioso, a gente não é da área de letras, a gente está querendo estudar mitologia. Então, quando você chegar na conclusão de que está na hora de ir para esses, o que eu vou te aconselhar? Que a primeira versão que você leia não seja em verso, seja a adaptação do texto para prosa, texto corrido, que nem o pessoal fez nesses romances que eu estou indicando. Então, ao invés de você ler a Ilíada em verso, ou então, sei lá,
as Enéidas, enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar uma adaptação em prosa que conta todo o enredo, mas de uma forma que fica mais fácil para a gente. Lembrando sempre que antes de escolher, você tem que olhar bem o tradutor, ver se a tradução é legal, se o tradutor tem, né, tem nome, tem outras obras, ver alguns comentários sobre o livro, e principalmente, quando você for escolher um livro desse tipo, você precisa ler algumas páginas antes de comprar o livro, para testar se a tradução faz sentido para você. Isso não só nesse livro, mas qualquer livro traduzido, principalmente, você vai ter isso para checar, e você vai ver que as traduções são muito diferentes umas das outras. Por isso que é importante que você dê esse tempo de ler algumas páginas para ver se aquela tradução está boa, se você entende, se você gosta da narrativa, do estilo, do jeitão do escritor, do tradutor, né? E aí, então, eu aconselho prosa, aconselho o texto corrido, esse tipo de adaptação. E depois, né, se você quiser, você cai nos versos. Mas por que depois? Porque você já sabe o contexto, a história, os personagens, você vai ter uma experiência literária com os versos, né? Não necessariamente a construção desse imaginário, ok? A maioria das pessoas, acredito que estejam satisfeitas até por aqui, porque vão conhecer os mitos, as histórias, né? Vão poder contar a história para todo mundo, para adolescente, adaptar para criança, enfim. A maioria das pessoas talvez fique satisfeito aqui. Aí você fala, não, Renata, eu quero as interpretações, né? Eu quero obras que falam o que está por trás disso. Aí a gente já entra numa segunda etapa do estudo, ou uma segunda forma de estudar. Então, o que eu falei até agora é como você vai se familiarizar com as histórias. Porque se você não tem uma estratégia assim, elas ficam muito sem pé nem cabeça e a gente acaba desanimando, tá? Então, quando você chegou nesse ponto, a gente agora pode começar a trabalhar com a parte de simbolismo. Qual é o desafio? É que pessoas como, por exemplo, o Joseph Campbell, quando fazem um livro como O Poder do Mito, que é muito bom, ele fala sobre vários assuntos. Então, aqui a gente já tem que estar um pouco disposto a não ir só para um tipo de mitologia. O que eu falei para vocês até agora foi para a grega, né? Você tendo bem essa base grega, quando você vai ler um livro de um mitólogo, ele compara com outros mitos e você tem um eixo, né, onde você pode se basear para fazer as relações e entender o livro. Mas são livros que costumam ser mais densos. Por que eu te indico esse? Um dos que eu sempre indico para começar. Porque ele é a transcrição de uma entrevista. Essa entrevista do Bill Moyers, né, que está aqui, Moyers, está aqui embaixo, é um jornalista que ele faz uma entrevista com o Campbell nos últimos anos de vida do Campbell. E é fascinante e é muito fluido, porque são perguntas e respostas. Não é um texto erudito, não é um texto difícil em si. O que é difícil aqui é porque o Campbell ele fala de muitos mitos, né, que a gente muitas vezes não conhece, mas vale muito a pena e ele começa a dar os rudimentos do que seria um pensamento simbólico, o que seria você pensar de forma mítica, porque ele é assim, né? O Campbell é um contador de histórias e ele vê uma parte muito prática dos mitos. Então esse aqui é um bacana para você começar a explorar essa área. Um outro que eu uso muito para os canais, para os vídeos aqui do canal, inclusive, é esse aqui, Mitologia Grega, do professor Junito de Souza Brandão. São 3 volumes, ele é só de mitologia grega, mas olha, praticamente tudo que você quer tem ali. Se você procura a deusa Deméter, aí ele fala da Deméter, ele conta um mito, ele fala de Eleusis, ele dá a origem do nome, aí ele fala o nome pode ter vindo daqui, de acolá, e ele é um estudo com uma pegada mais psicológica, psicanalítica e mais erudita, né? Então, é um texto que é bem profundo, muito bacana, mas que ele precisa de tempo, não é uma leitura que você vai fazer que nem aquele Troia, que eu indiquei no início, ou o Manfredi. Ele é uma leitura agora já pensando num estudo mesmo, tá? Aí você usa todas as técnicas de estudo que a gente tem no método FEBAC para poder ir absorvendo isso aqui, ok? Outro que é muito
bom, mas também não é uma leitura para iniciantes, né? É O Herói de Mil Faces, do Campbell. Aqui no canal a gente tem uma playlist onde eu faço comentário de todos os capítulos. Tem um vídeo para cada capítulo, onde eu tento facilitar essa leitura para vocês. Nunca é o capítulo todo, porque tem muita história em cada um, mas eu tento pegar as ideias gerais dessa parte simbólica. Então, muita gente tem me dado esse retorno de que está fazendo a leitura do livro acompanhando a gravação dos comentários. Então, tem gente que lê o livro, vai para o comentário, vice-versa, e esses dois elementos vão ajudando a gente a entender a obra toda, tá? Mas é uma leitura que exige bastante concentração. O outro mitólogo que a gente tem hoje em dia é o Mircea Eliade, também bem famoso. Ele tem uma obra também chamada O Sagrado e o Profano, bem interessante. E ele tem essa aqui, História das Crenças e das Ideias Religiosas. São vários volumes, onde ele fala da mitologia conhecida no mundo todo. Mas é uma leitura que também, como a outra, ela precisa de prática, né? Você já conheceu os assuntos. Qual é o erro normalmente que o pessoal comete? É entrar num livro tipo O Herói de Mil Faces ou esse aqui de cara. Então, se você de cara entra neles sem conhecer as histórias e os deuses, fica muito difícil entender o que eles estão falando. Nem sempre eles têm uma abordagem didática, né? Porque eles estão falando ali meio que entre eles. E aí, se a gente não conhece nada de mitologia, a gente fica muito perdido, tá bom? Outros dois também que valem muito a pena, Jean-Pierre Vernant, que tem esse aqui, O Universo, os Deuses e o Homem, e o Walter Otto, com Teofania, né? Também são bons livros. E a obra-prima do Joseph Campbell, a obra da vida dele, é esse livro, essa coleção chamada As Máscaras de Deus. E por que ele chama Máscaras de Deus? Porque ele diz que cada mito, cada mitologia está falando de Deus, está falando da divindade com uma máscara diferente, ou seja, todos eles estão falando da mesma coisa, mas utilizando formas distintas, né? Que é a base do conhecimento simbólico, dessa análise que a gente faz dos mitos, porque eles falam da mesma coisa. Todos eles, os heróis estão sempre falando do desenvolvimento humano, o início do cosmos, a criação do ser humano. Eles falam de Deus atuando no mundo de diversas formas, né? Que é o que ele chama aqui das máscaras. Então, essa coleção aqui é a obra maior, digamos, do Campbell. Então, para a gente resumir, aqui são as minhas indicações, né? Mas o mais importante do que os livros em si é você pegar essa ideia de como você vai montando os passos, tá? Então, vou repetir aqui para a gente pegar direitinho. Você começa com os livros adaptados, romanceados, daquela literatura, daquela mitologia que você está querendo estudar. É o meu conselho, tá? Tem milhões de formas de estudar mitologia, é o que funcionou para mim, eu achei que é bem bacana. Então, você começa com a mitologia que você quer ali, escolhe os romances adaptados e vai fazendo a consulta das divindades, heróis, lugares que aparecem na história. Então, você lê e consulta, né? Porque a gente está fazendo um estudo de mitologia, né? Não só uma leitura de diversão, né? De recreação. Aí, depois disso, você pode tentar... Aqui vai algum tempinho, tá, gente? Não é só ler um ou dois, não. É bom você ler vários para ir montando essas imagens. Aí, você pode tentar os originais, né? Seja, no meu caso, indico prosa e depois, se quiser, em verso. Aí começa a questão da análise simbólica pelo poder do mito do Joseph Campbell, que inclusive o vídeo às vezes a gente encontra na internet, às vezes sai, volta, enfim, mas tem o livro. E aí você escolhe o nível, qual mitólogo, qual estudioso ali de mitologia você vai utilizar para suas referências e para aprofundar o seu estudo. Então, tem aqui o Junito Brandão, a gente tem o próprio Campbell, o Mircea Eliade, esses dois aqui, e também, gente, Jung, tem muita coisa em relação a simbolismo, a mitologia, enfim, aí não tem fim mais, vocês vão ficar que nem eu, doidos, estudando mitologia para o resto da vida, e olhando, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar.
Eu espero que isso aconteça com você e que você tenha uma excelente experiência nos seus estudos de mitologia, ok? Vejo vocês no nosso próximo encontro.